doutora Evandra Rabelo e as dicas valiosas para você que quer ficar mais belo ou mais bela. Hoje ela vai falar sobre abdominoplastia. Acertou aí em casa? O que é esse nome compridão, a abdominoplastia? É a plástica da barriga. O que é essa plástica na barriga? Para aquelas pessoas que já tiveram uma gestação ou que emagreceram bastante e sobrou uma gordura na parte de baixo da barriga. E essa gordura é acompanhada de um excesso de pele e um músculo mais aberto. Essa é a pessoa candidata para fazer a plástica da barriga. Também é outra, que a pessoa precisa, por exemplo, emagrecer para que possa ser feito. Não adianta nada ela fazer quando ela tiver um pouquinho mais gorda, mais gordinha. Se pensarmos da seguinte forma, quanto mais magra você for para a plástica, melhor vai ser a modelagem que você pode fazer. Então, na abdominoplastia, nós juntamos os músculos da barriga como se fosse um espartilho. Se eu tenho um volume lá dentro da barriga que é pequeno, então porque eu estou magra, eu consigo fechar mais o espartilho. Se o volume que está dentro da barriga ele é maior porque eu estou mais gordinha, esse espartilho não vai ser tão fechadinho, então a cintura não fica tão modelada. E o corte, doutora Evandra? Quando a doutora Evandra fala sobre espartilho, né? Parece que é um corte, né? Vertical, reto, é um corte, né? Horizontal. Horizontal. E como que é? É o feito o corte lá, você tá vendo a imagem aí, tem o corte, e daí daquele corte, como que é trabalhado dentro lá é o músculo. Isso. que é o que é? Ele é pregado, é preso, como que é? Então, para ficar mais fácil para as pessoas de casa entenderem, vamos pensar que a barriga seria um capô de carro. Certo. Então, o que o cirurgião plástico vai fazer? Ele vai fazer um corte no pé da barriga, como se fosse aquela parte da frente do carro que a gente solta para abrir. Aí descola essa pele em relação ao músculo, como se fosse abrir o capô do carro. Então tem a parte da frente, eu abro o capô, ele fica nessa altura. Então corto o pé da barriga, descolo tudo, separo a pele do músculo e levanto essa pele. Uma vez que eu levantei a pele, sobra aqui embaixo o músculo. Se ele estiver aberto, eu vou juntar com pontinhos, como se fosse aqueles pontos que a gente dá na pele quando a gente se corta. Depois que nós fizemos então essa sutura, o pontinho para juntar a musculatura, nós vamos puxar essa pele que está levantada, retirar o excesso, fazer um corte, essa parte de pele é jogada fora e o que sobra também vai ser costurado no corpo novamente, volta na posição. E se coloca fechar o capô. Isso, fechamos o capô. Fechamos o capô agora com uma pele, um capô mais justinho, mais correto, não tem aquela dobra, o excesso. E aí varia um pouco de cirurgião para cirurgião. Alguns fazem uns pontos por dentro para segurar essa pele no músculo e outros usam como se fosse um canudinho, que é chamado dreno. E esse dreno permanece durante mais ou menos 10 dias, removendo uma secreção que pode criar ali entre a pele e o músculo. Pois e o resultado disso, né? Fica aquela coisa, aquela barriga assim perfeita mesmo, aquela coisinha reta. Fica uma barriga sem excessos de pele, bem fechadinha, né? Então não tem mais aquele volume, porque quando o músculo estica ou tem uma flacidez nessa parede muscular, então você tem um volume que não é contido, é como se fosse um elástico frouxo, aquilo fica para frente. Quando a gente retorna na posição, fecha, diminui o diâmetro, então a barriga fica mais retinha, olhando de lado, menos projetada, fica muito bonito. Pré-cirúrgico, quais são as indicações da doutora? Bom, para preparar para a cirurgia, uma boa alimentação, para não ter anemia e nem deficiência de proteína, porque se você tiver, atrapalha a cicatrização. Vitaminas, especialmente vitamina C e zinco, são importantes para a cicatrização também, então não pode ter déficit de vitamina. E o umbigo? O umbigo, esse também? Esse é um segredo. Então, o umbigo é muito dependente da técnica que o cirurgião usa. Se você deseja uma plástica que ninguém saiba que você fez, peça ao seu cirurgião para fazer um neo-umbigo. Remova a sua cicatriz umbilical e faça um umbigo novo, porque aí a cicatriz fica lá dentro, grudadinha no músculo e ninguém vê.
Tá aí então mais uma dica para você da doutora Evandra Rabelo. Você pode, olha só, mandar a sua pergunta, tá aí, olha, o e-mail para você mandar a sua pergunta. A gente vai reenviar a doutora Evandra, tá? E ela vai estar aqui daqui a 15 dias de novo. Dessa vez também a gente vai falar sobre o quê, hein, doutora Evandra? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre pós-cirúrgico ou sobre face? Falamos das duas coisas? Das duas coisas? Das duas coisas, combinado. Então tá bom. Face que é uma também que está sendo bem procurada, né? Sim, e a face tem determinadas nuances que só falando mesmo, como nariz, e tem os complementos, botox, preenchimento, peeling. Então é um assunto que gera bastante dúvida. Legal, então. Então você não pode perder essa dica bem bacana com a doutora Evandra Rabelo.